Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Abram por gentileza. João 14, 12. Acharam, pessoal? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vamos entender isso aqui. Eu meditava nesta passagem, e eu fiquei pensando, mas Deus, como que nós faremos uma obra? Não precisa nem ser maior do que a que Jesus fez, mas que seja igual a que ele fez, já estaria de bom tamanho para nós? Vamos falar algumas coisas. Ele chegou na casa de Pedro, a sogra estava com febre, e ele fez o quê? Mandou a febre embora, e a sogra dele se levantou e servia-os. Ele chegando na cidade de Naim, o filho de uma viúva, filho único da viúva, estava como? Morto. O que ele fez? Ressuscitou o morto. Chegou na aldeia aonde Lázaro morava, ele estava morto há 4 dias, e ele ordenou que Lázaro voltasse à vida, depois de morto há 4 dias. O cego de Jericó, e ele fez tantos outros milagres. Agora, não te soa de uma maneira extraordinária lhe dizer que você, um ser humano comum, como eu, como todos nós que moramos no mundo, que vivemos no mundo, poderíamos ter condições de fazer os mesmos milagres que Jesus fez? Não te soa de uma maneira, até às vezes que, não que seja incrédulo, mas não fica um pouquinho até uma sombra de dúvida? Fica ou não fica? Imagina, você tem um ente querido seu que está passando por uma dificuldade em qualquer área da saúde, qualquer área. Você, está falando de você, todos nós que cremos, você, eu, nós, chegar diante daquela situação, dar ordem, e aquela enfermidade, seja ela qual for, tem que desaparecer na hora. Dá para entender a proporção? Se você chegar uma pessoa com escassez financeira, e você determinar que ela vai ser uma bênção na área financeira, e ela começar a ser abençoada de fato, você começa a olhar, a entender que o milagre é algo sobrenatural, mas que nós temos condições de fazer parte dele, de desfrutar das bênçãos que ele nos proporciona. A única coisa que nós temos que fazer é crer. A única coisa. E por que que o crer em Jesus ou estava numa ordem diferente, muitas vezes, do que a nossa? Jesus vivia num nível espiritual, que Deus o usava como queria, e através da pessoa de Jesus, todos os milagres se concretizavam, através da pessoa de Jesus. Para ganhar a sua família, para você conseguir trazer sua família para Jesus, não tem que mostrar coisas sobrenaturais? Tem ou não tem? Hoje em dia nós estamos ouvindo falar muito sobre a crise. Quem já ouviu falar sobre crise? Nossa, todo mundo já ouviu falar? E por que que tem crise? Não vamos entrar nesse mérito, né? Nós não podemos falar de corrupção, que aqui é difícil falar, não tem corrupção. Fica até difícil falar, nem vamos comentar sobre isso. Mas a crise, pessoal, entendam, é algo necessário. Porque em meio à crise se destacam os filhos de Deus. Eu estava ainda há pouco, para descer para o culto, o pastor Jaime pregou Malaquias 3:8, não fala só do dízimo, né? Acho que é o 3:6, que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não. E aonde é que vai ver a diferença? Na hora que tiver uma situação adversa, na hora de uma situação contrária. Jesus, aonde ele passava, diga comigo, ele fazia a diferença. Todo mundo sofrendo, ele levava a solução. Diga graças a Deus. Todo mundo triste, ele levava o quê? Alegria.
todo mundo passando escassez financeira, ele levava o quê? Condições financeiras. Ou seja, onde ele passava, ele levava a mudança, a transformação. Se hoje você levar Jesus para dentro da sua família, você vai estar levando a transformação da tua família. E eu digo para você, a partir de hoje, você vai levar a transformação, porque você vai ser a transformação. As mesmas obras que Jesus fez, você também vai realizar. É só começar a dar ordem. Você vai dizer, vai ordenar, não a Deus, mas aquela situação que mude, e ela vai ter que mudar. Mas o que Jesus tinha de especial que nós não temos? Você tem Deus? Quem tem Deus? Levanta a mão. Ué, e Deus muda? O mesmo Deus de Jesus é o meu, é o seu, é o nosso Deus? É o mesmo Deus? Então, se Jesus servia ao mesmo Deus, nós também servimos. Atos dos Apóstolos, vamos lá? 10:38. É bem conhecido. Atos 10:38. Atos 10:38. Acharam? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Qual era o motivo dele fazer isso? Porque Deus era com ele. Agora, sem mudar o contexto, sem adulterar a palavra, leia comigo novamente. Só que em vez de você colocar Jesus, você coloca o seu nome. Como Deus ungiu a Vanderlei. Não, você fala o teu nome. Eu estou falando o meu. Você fala o seu. Como Deus ungiu a Vanderlei. Com o quê? Com o Espírito Santo e com virtude. Se eu pudesse colocar um título dessa mensagem, eu ia colocar o título assim, as vestes de poder. Se você quiser anotar, anote. As vestes de poder. Que vestes são essas? São as vestes que Jesus vestia, que Jesus trajava. Essas vestes dava a ele condições sobrenaturais para vencer em qualquer adversidade. Mas quem era o fabricante dessas vestes? É Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou comentar com vocês. As vestes são todas iguais? As roupas do natural são iguais? A qualidade da falsificada é a mesma? Não. Por quê? Porque o nome já fala, é falsificado. Qual que é a diferença entre a falsificada e a original? Além do preço. A qualidade ter sido inferior. Agora vamos entender. Quem é que vestiu Jesus com essas vestes espirituais? Foi Deus. Deus é o mesmo fabricante. É o mesmo. É Ele que produziu as vestes de Jesus, e Jesus andou curando, fazendo bem a todos os oprimidos do diabo. Ele fez uma obra linda, uma obra maravilhosa. O mesmo Deus que vestiu Jesus, é o mesmo Deus que veste você? Então que diferença? Aonde está a diferença para que o milagre não aconteça? Aí que você tem que entender, se a essência da onde veio é a mesma, então tem que cumprir no mesmo requisito, no mesmo proporcional. Vamos supor, nós temos uma caixa de som, nós adquirimos essas caixas de som aqui em Porto Velho mesmo, mas se eu for lá em São Paulo e comprar uma caixa dessa mesma marca, ela vai ter a mesma utilidade, a mesma função? Ela vai atingir o mesmo objetivo? Por quê? Porque o fabricante é o mesmo. Então, todo produto que você pega do mesmo fabricante, ele tem a capacidade de atingir a mesma proporção. Se nós servimos o mesmo Deus que Jesus servia, e foi Deus que vestiu Jesus
com o Espírito Santo, com virtude o capacitou, e ele andou fazendo o... Cristão não faz coisa ruim, cristão só faz coisa boa. Diga graças a Deus. Você só vai fazer o bem. Pastor, mas estão me fazendo mal. Pague o mal com o quê? Com o bem. Nós não fomos chamados para fazer o mal, nós fomos chamados para fazer o bem, e você faça o bem. Não importa se foi maltratado, se foi caluniado, não, faça o bem. Jesus fazia o bem, e ele libertava a todos os oprimidos do diabo, e é o que você vai fazer a partir de hoje. Você vai colocar em liberdade a todos aqueles que estão debaixo de opressão, de escravidão. Você vai ser usado por Deus, porque as mesmas vestes que Jesus trajava, você vai trajar a partir de hoje. Você veio com um tipo de roupa, você vai voltar com outro. Dá uma risada aí. Fala, e essa marca é a melhor que tem. Não é melhor assim? Você vai fazer coisas que você nunca imaginaria que pudesse fazer. Jamais. Você vai começar a mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o modo de como você fazia as coisas, porque em primeiro lugar, você vai pensar naquele que te chamou para fazer uma grande obra. O mesmo que chamou Jesus, chamou a mim, chamou a você, e assim nós vamos vencendo, amém? A cada dia que passa, deixa Deus te colocar essas vestes, a cada dia que passa. Provérbios, vamos lá? É o último capítulo, é o 31. 31, versículo 25. O missionário contou uma que eu não sabia. Falou que tinha um rapaz, um senhor, parece que era russo até. E ele foi comer, e ele gostava de uma salada com azeitona. Quem gosta de azeitona? E ele pegou o garfo, estava o pratão ali de salada, e ele pegou o garfo e foi querer pegar a azeitona. Ele não sabia que a comida, ele foi comer em outro país. E ele fazia assim com o garfo e nunca que conseguia fincar na azeitona. E ele foi batendo, e o garçom ficou até olhando para ele. E a azeitona espirrava, quando espirrou até em cima da mesa. E o garçom, para ensiná-lo, muito educado, pegou um palitinho de dente, foi e fincou na azeitona. E foi e mostrou para ele. Ele falou, também ela já está cansada, tanto que eu fiquei judiando dela aqui. Ela cansada agora é fácil. Vamos lá. Provérbios 31, 25, acharam? A força e a glória são o quê? As suas vestes. E o que diz mais? E ri-se do dia futuro. Então dá uma gargalhada aí. Irmãos, é assim que você vai viver do dia de amanhã. Mas quando é que você vai poder sorrir? Ou até mesmo, não me dá assim, não me jogue pedras, mas até debochar do dia de amanhã. Consegue entender? Quando você estiver trajando essas vestes. O dia de amanhã tinha tudo para ser um dia mau. Você vai rir dele, porque a vitória Deus já te deu. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso, porque aonde você for, você vai estar trajando as vestes espirituais, a comunhão plena com Deus. E se tiver um oprimido do diabo, você vai orar e vai colocar em liberdade. Se tiver uma pessoa enferma, você vai orar e ela vai ficar curada. Não vai precisar ligar para o pastor, não que seja errado, pelo amor de Deus, pode ligar o que quiser, mas não, o poder vai estar sobre você. Ah, pastor, mas o senhor está mais perto de Deus. Quem te disse isso? Nós estamos no mesmo nível diante de Deus, que nós precisamos é crer, pessoal. As vestes são as mesmas, nós precisamos é estar trajando-as sempre. A única diferença está entre você nu ou você vestido no mundo espiritual. Essa é a grande diferença. Se você estiver trajando essas vestes do dia de amanhã, do dia futuro, você vai rir.
Não importa se levante uma tempestade, não importa se algo não dê certo, não importa se algo não está encaixando como deveria, você vai sorrir, porque a presença de Deus vai estar com você. E a presença de Deus nos leva à vitória. Não é um abraço amigo, não é um sorriso normal que vai te levar à vitória, não. O que vai te levar à vitória é você trajando as vestes espirituais, as mesmas de Jesus. Aí está a essência para você chegar onde tem que chegar. Deixa o Provérbios, talvez nós voltamos nele. Vai em Gênesis. Nós sabemos já do caso, mas eu vou abordar um pouquinho para vocês, para fundamentá-los mais. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Gênesis 3, 7. Depois que Eva e Adão pecaram, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava como? Nu, e escondi-me. Agora olha para mim, ele não tinha pego e feito os aventais e coberto? Ele e a esposa? Tinha ou não tinha? E por que então que ele estava com vergonha? Porque as vestes naturais não cobrem a nudez no mundo espiritual, consegue entender? Por mais que eles estivessem vestidos de vestes naturais, não poderiam cobrir a nudez no mundo espiritual. A pessoa pode ser um membro assíduo da igreja, mas nunca vai cobrir a nudez no mundo espiritual. Não tem como. Pode comprar roupa de marca, pode ser bem agasalhado, pode fazer o que quiser. Não, engravatado hoje eu estou sem, né? Pode ser engravatado ou sem gravata. Irmãos, as vestes do mundo natural não vai mudar em nada no mundo espiritual. No mundo espiritual, o único que pode lhe vestir é Deus. Não é o homem, não é as maiores fábricas de tecelagem, não, é Deus. As vestes que te levam à vitória são as vestes de Deus. No versículo 21, só vou ganhar um pouquinho de tempo aqui. E fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. As vestes que eles fizeram não cobriram a nudez deles. Deus veio, se interviu e cobriu-os com vestes próprias, produzidas pelo próprio Deus. Como ele estava na antiga aliança, ele ficou sem poder. Jesus veio e nos devolveu esse poder. Diga graças a Deus. Hoje você tem as vestes poderosas. Aonde você for, o que fizer, a vitória vai ser certa, porque o próprio Deus te vestiu a partir de hoje. Irmãos, agasalhe-se com essas vestes, e aonde você pisar a planta dos seus pés, a vitória vai estar nas suas mãos.